Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou fazer uma breve abordagem sobre o período dos governos populistas, certo? Que aconteceu justamente entre a era Vargas e a ditadura militar. Esses governos populistas, eles tiveram assim uma grande contribuição para justamente levar o Brasil a uma situação de instabilidade política que vai futuramente então culminar com a intervenção militar do nosso país. Então, o populismo em si é uma forma de fazer política, né? Baseado principalmente na forma de propagandas, poderia dizer até assim, de uma venda de uma realidade conduzida pelo Estado. Sempre esses governos populistas, eles defendem uma extrema atuação do Estado na economia, produzindo bem-estar. Não que na realidade o Estado não seja importante, ele me entendam, né? Mas o que acontece é que essas formas de se fazer política, né, elas vendem uma perspectiva de, de resoluções dos problemas sociais de forma fácil, certo? Então, como se os problemas sociais que aí estivessem fosse fácil de se resolver e simplesmente é necessário um grande líder político, né, que vai conduzir o país ao progresso. Então é vendido uma ideia falsa. O que vai acontecer, né? Diante dessas situações, então surge nomes, né, que levam a população a transformá-los, né, em uma referência superior, né, além de político, mais uma ideia de praticamente um misticismo em volta de determinados nomes políticos. Então o que acontece foi assim com Vargas, foi com Jânio, JK, certo? E essas formas de fazer política levam o país a grandes instabilidades e ao mesmo tempo provoca o despertar, né, de fortes conflitos. Então, como vocês viram, o governo de Jânio Quadros, né, ele fez uma campanha durante aí os anos 50, né? Perdão, gente, os anos 50 não. Os anos 60, né? Que no início dos anos 60, que prometia, né, um desenvolvimento social para o Brasil de forma até milagrosa. Na realidade, quando o Jânio ele vem assumir o governo, né, então ele se depara com os problemas típicos da política, que é necessário a negociação, que é necessário todo um processo de quando se está falando de um país democrático, né, as coisas elas não acontecem de forma rápida. E o que acontece? Jânio ele percebeu nos primeiros meses, né, de sua administração que não ia conseguir cumprir as metas de suas políticas. E aí Jânio ele se tornou mais um personagem folclórico, certo? Então eu acho que eu falei isso na aula anterior, vocês viram que Jânio ele
O Brasil em uma grande inflação, a pobreza crescente, um analfabetismo vergonhoso. E o presidente do país, ele estava preocupado, né? Começou a estabelecer decretos, né, que não tinham nada a ver com... Tinha um verdadeiro descolamento da realidade. Então você via lá Jânio, a população em dificuldades, e Jânio Quadros emitia um decreto proibindo o uso de biquínis nas praias. Né? Não se elege presidente para estar com esse tipo de medidas. Né? A população sofrendo com o aspecto da crise econômica, inflacionária. E Jânio ia lá e colocava lá um decreto proibindo briga de galo. Olha aí as coisas, poderia dizer assim, descabida, né? Devo destacar que o Brasil estava nesse contexto, né? Nós devemos fazer uma análise política do momento, né? E geopolítica, em que o mundo vivenciava o período de Guerra Fria. E aí o Brasil ele tinha que se definir de que lado político ele ia estar, se era do lado soviético ou do lado americano. E existia grupos políticos dentro do Brasil, né, justamente com identificação de ambas potências. Bom, e aí para você ver como o Jânio ele era um cara descolado da realidade. Diante de todo um contexto desse, um país de economia frágil como o Brasil, o que devia acontecer é que justamente o presidente conseguisse apaziguar, não trouxesse tanto o reflexo dessas disputas externas para dentro do país. E aí o que Jânio Quadros faz? Ele vai e resolve condecorar Che Guevara, né, que era um dos líderes da Revolução Cubana, da Revolução Socialista Cubana. Né? E aí, meu amigo, torna a situação política muito problemática, porque o Brasil estava... O que era aquele reconhecimento de Jânio Quadros? Era um sinal que o Brasil ia dar uma guinada de orientação política para o lado socialista. Então começou toda essa instabilidade. E aí Jânio ele faz, né, um cálculo político que ele via que não tinha como ele terminar o governo dele e fazer as medidas que ele prometeu se ele não fosse um político com poderes mais amplos, né? E aí ele faz a renúncia. Tempos depois ele renuncia, no mês de agosto. Ele fica no poder apenas 8 meses. Então ele renuncia. Qual era o cálculo político dele? Eu coloquei aqui no slide. Né? Jânio perde a presidência, né? E tem início aí a disputa. Quem é que vai ficar no poder? E toda essa disputa foi resultado de quê? De um cálculo político mal feito. E que cálculo político foi esse? Foi justamente, ele esperava renunciar, né? E ao mesmo tempo as pessoas irem às ruas não aceitando a renúncia dele. Isso foi confirmado, pessoal, posteriormente em uma entrevista. Né? E na realidade ele esperava, né, que ele se achava que era principal poder político do país, o principal, dizer assim, o único político no país, né? Poderia dizer assim. Mas aí, quando ele renuncia, o que acontece? Ninguém vai às ruas, não tem mobilização de nada, né? E aí foi que ele viu que o tiro saiu pela culatra. Certo? Com a renúncia, vai dar início, então, o quê? Uma substituição do presidente. Só que tem um problema. É aquilo que eu falei para vocês.
o mundo estava envolvido na famosa Guerra Fria. E quem assume diante da renúncia, morte do presidente, quem assume é o vice. E o vice era justamente João Goulart, conhecido também, pessoal, como Jango. E João Goulart, ele era um político de identidade nos movimentos trabalhistas, então, ou seja, com ideais um tanto que socialistas, né? E simplesmente a pior das situações, quando Jânio Quadros, perdão, que às vezes confundo um pouco. Quando Jânio Quadros renuncia, o vice-presidente estava onde? Estava em uma viagem diplomática na China. A China é o quê, pessoal? Um país socialista. Então tudo isso aí vem à tona, né? Aquela situação. E era necessário se definir. Para vocês terem uma ideia, assim que soube da renúncia, né, do presidente, João Goulart então retorna para o Brasil e, inclusive, se formou aqui no Brasil uma coalizão de oposição, né, para que o vice-presidente não assumisse. Inclusive, ocorreu ameaças, né, se o avião do vice-presidente entrasse no espaço aéreo brasileiro, né, poderia ser abatido. Então, qual foi a solução encontrada pelo vice-presidente? Foi justamente ir para os Estados Unidos, onde ele tenta fazer ali uma diplomacia, né? Dar um sinal para os americanos que não ia levar o Brasil a uma política socialista. E aí o que acontece? Quando ele vem para o Brasil, isso resulta em uma negociação em que João Goulart, ele é tirado dele, né? Ele assume o cargo de presidente, mas era um presidencialismo sem total poder no setor executivo, no poder executivo. E era limitado seus poderes. Na realidade, criou-se então ali um parlamentarismo. Quem executava as políticas, né, era o primeiro-ministro. Criou o cargo, então o Brasil tinha o presidente e tinha o primeiro-ministro. E era o primeiro-ministro que executava as políticas públicas. Observe bem então que o presidente ficou aí de certa forma figurativa. No entanto, essa medida ela necessitava de confirmação da população. E aí, em 63 já estava previsto um plebiscito, né, que era uma votação em que a população iria decidir se adotava o presidencialismo, voltava o presidente com todos os seus poderes restabelecidos, ou continuava no parlamentarismo. Certo? Vou avançar aqui. Bom, e em 63 aconteceu o plebiscito e a população decidiu, né, pela manutenção do sistema presidencialista e acabar com o modelo parlamentarista, que foi um parlamentarismo criado simplesmente para tentar, né, apaziguar a situação de instabilidade política do país. Bom, assim que tem os seus poderes restabelecidos, então João Goulart vai criar o seu plano de metas, né, conhecido como as reformas de base, e essas reformas de base mexia principalmente, né, em setores muito influentes. Então a primeira foi ele tentou viabilizar uma reforma agrária, e aí mexeu com quem? Com os grandes fazendeiros do país. Então, o processo de reforma agrária, distribuição de terras. Então, mexia justamente em alguns grupos privilegiados e muito influentes políticos. Projeto de reforma urbana, que esse projeto de reforma urbana era também uma distribuição de terras
no setor urbano, justamente para tentar evitar especulação imobiliária. Então ele comprou briga com quem? Com a classe média nas cidades. E então, ao mesmo tempo, né, estabeleceu voto para os analfabetos, que era também uma grande base eleitoral dele. Então essas medidas, né, não agradavam aos grupos políticos, esses grupos políticos eram muito influentes, e aí começou a situação de busca por uma intervenção no governo, né, sobre a acusação de que o presidente estava levando o Brasil a um sistema econômico socialista. Certo? Então essas medidas econômicas, elas tinham uma forte presença do Estado, né? Um forte intervencionismo. E isso contrasta, né, com as ideias capitalistas, que é ideias de liberdade e de livre iniciativa. Quanto mais você coloca o Estado na economia, mais você vai intervir, mais você vai determinar a condução das políticas no país. Bom, então a gestão do golpe começou a caminhar aqui, justamente que foi a derrocada final no processo democrático no país. No campo, com toda essa instabilidade de busca por reformas agrárias, o processo começou a tornar-se cada vez mais violento. Formou-se as ligas camponesas, que era o movimento, né, embrionário, a gente pode dizer assim, do MST, né, que hoje nós conhecemos como MST. Isso se destaca muito, os movimentos em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. E o que acontece? Geralmente esse movimento era de distribuição de terras, né, busca pelos direitos, de reconhecimento de direitos dos trabalhadores camponeses, e isso era marcado por uma extrema violência, era comum os assassinatos, tudo isso, os movimentos camponeses eram duramente reprimidos, principalmente pelos coronéis que eram muito influentes no interior. O governo, ele sinalizava, né, com uma política de reforma agrária. E isso não agradava o setor agrário. Com isso, nós vamos ter, então, o quê? O crescimento da oposição, divergência, os rumos políticos no país começaram a se radicalizar. Jango tenta implementar as suas reformas de base por meio de decretos. O que é, pessoal, o decreto? Vocês já sabem bem. O decreto é uma medida do Poder Executivo, certo? Do Poder Executivo, só que o decreto ele tem prazo de validade. O decreto, para ele não é uma lei. O decreto, para ele se tornar lei, ele precisa passar por uma votação no Poder Legislativo. E aí, Jango, ele não tinha tanta influência política dentro da Câmara dos Deputados. Então, geralmente, esses decretos eram derrubados. Então, qual foi a forma que ele encontrou para viabilizar os seus decretos? Era justamente participar de comícios, incentivar a população, né, a participar. Ao mesmo tempo, então, esses comícios, novamente, eu sempre estou enfatizando aqui o contexto mundial da política, né? Então, nesses comícios, era justamente levado as ideias de reforma agrária, de distribuição, de uma reforma urbana. Então, o que vai acontecer? Essas ideias eram levadas sempre para o lado de ideais socialistas. Então, radicalizava-se os grupos políticos no país, cada vez mais. Então, pessoal, o que vai acontecer? Grupos mais conservadores também vão começar a fazer comícios e mobilizações.
Então, diante disso, né, diante de todo esse caos que começa a acontecer, eu observe bem aqui que o golpe, né, de 64, ele também teve um certo apoio popular. Né? Não pensem vocês que a intervenção militar ela foi completamente criticada pela população, não. Teve setores da população que apoiavam a intervenção. Então aqui, olha, há alguns movimentos dos comícios do presidente, né, que tentava justamente por meio de decretos, ele mostrava sua popularidade. Então aí, olha, na lei, observe bem os cartazes, né? Você consegue ver o contexto político do país. Então, observe aí que você vê, olha, na lei ou na marra. Observe então que você já vê aqui um contexto belicoso, né? De ambos os lados. O outro cartaz você vê, né? Terra ou morte. Sempre nesse contexto. E aí o que acontece, né? A população, ligada mais à direita, né? Começa então a exigir o afastamento do presidente. Bom, e aí foi assim que aconteceu a ditadura. Uma manifestação conhecida então como a Marcha da Família, com Deus pela liberdade, porque era visto, né, socialismo como ditadura. Isso foi o que colaram, né, nessas reformas do presidente, então, que era vista como uma guinada política do Brasil em direção ao socialismo. E, segundo os críticos, era necessário barrar o presidente. Então, esse movimento em São Paulo, né, foram mais de 500 mil pessoas. No Rio de Janeiro, perdão. Eu inverti aqui. Em São Paulo foram cerca de 500 mil pessoas. No Rio de Janeiro, mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas. Exigiu o afastamento. Olha aqui, essa primeira imagem aqui é de apoio ao presidente. O presidente também tinha apoio popular. E nessa segunda aqui, eu estou mostrando aqui esse slide, eram movimentos de oposição ao presidente, exigindo o afastamento dele. Então, o que aconteceu? Em 31 de março de 1964, né, vocês já ouviram falar, o presidente então, ele foi afastado de suas funções de forma impositiva, né, por meio do uso da força, né, na qual entrou em ação o exército. E justamente esse discurso era justamente o quê, pessoal? Um discurso de anticomunismo. Que algumas imagens, isso aqui é a imagem, né, do movimento também, em busca do afastamento do presidente. Então, observe também que a população ela foi ativa na implantação. Né? E aí, observe aqui, olha, o cartaz da frente, né? Comunismo, né? Não. Comunismo não, democracia. Você vê aqui então que existia um verdadeiro racha no país. Vai ser nesse contexto então que em março de 1964 vai ter início o período conhecido da nossa história como ditadura militar. E dessa forma os civis são afastados do poder. Certo, gente? Então vou avançar aqui, ó. Marcha pela família. Então, toda essa situação. Então, entre 1964 e 1985, vai ter, então, essa fase da nossa história. E, declaradamente, o Brasil se posiciona ao lado dos americanos. Observem aí, né, o cartaz, é uma crítica, né? Que mostra o Brasil apertando a mão, como se o Brasil apertando a mão dos Estados Unidos, ao mesmo tempo, né, estando preso
aos americanos. Essa é a crítica, né? Então, deixa eu mudar aqui um pouquinho o slide e agora eu já vou para o slide sobre a ditadura. Como foi esse período? Bem, inicio o nosso slide, então, mostrando o contexto do afastamento de João Goulart. Certo? Manifestações em ambos os espectros políticos, tanto de apoio ao presidente como de pedindo o afastamento dele. Vou avançar. E aí ele é afastado e quem assume? O presidente da Câmara. Por quê, pessoal? Porque vocês lembram bem que João Goulart, ele era antes, quando ele entrou, né, ele era o vice-presidente de Jânio Quadros. Então Jânio Quadros renuncia, Jango assume, né? Só que em 64, Jango é tirado do poder. E quem assume, então? O presidente da Câmara, que era Ranier Mazzilli. E Ranier Mazzilli, então, ele vai justamente conduzir essa transição para o período militar. Então você vê aqui algumas reportagens, né, da mídia da época. Então, já começando aí a perceber, né, para onde o Brasil estava caminhando. E você vê aqui, ó, passeata de 500 mil em São Paulo defende o regime. Qual é o regime? Justamente intervenção militar. Fala de Dutra tem apoio generalizado. Eurico Gaspar Dutra, ex-presidente. E um partido político conhecido como UDN já começa a se manifestar justamente por tendências totalitárias que o movimento estava se radicalizando. Então vocês já veem aqui que os jornais já estavam denunciando o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo aí, olha, há sempre a conhecida Folha de São Paulo, né, bem famosa esse jornal, mostra aí, né, São Paulo para ontem, para defender o regime. Então vou aqui mostrar para vocês um pouco dos presidentes. Foram ao todo 5 presidentes militares. Ranier Mazzilli, então ele vai justamente só terminar o período, né, e organizar já a passagem, né, da política do Brasil para os governos militares. Então o primeiro presidente militar foi o cearense Marechal Castelo Branco. E Castelo Branco ele ficou de 64 a 67. Estabeleceu então 2 atos institucionais, o AI-1 e o AI-2, certo? Então esse termo aqui é ato institucional. E esse ato institucional são medidas que o presidente toma sem participação dos representantes do povo. E quem são os representantes do povo? O Congresso. O segundo presidente vai ser o Marechal Costa e Silva, né? Então, nesse período de Costa e Silva, vai ser marcado então pela criação do AI-5, que vai ser o ato institucional mais que fecha completamente a participação popular na política, fecha completamente, proíbe manifestações, inicia os períodos de prisões, né, sem direito a habeas corpus, práticas de tortura, começa tudo a ficar cada vez mais fechado o sistema político brasileiro. Depois de Costa e Silva, vem o governo Médici, que fica de 69 a 74, marcado então, observe que Médici ele já pega a administração dele com base no AI-5, ou seja, ele passa a governar com plenos poderes. Então, nesse período aqui, ficou marcado, então, o período ficou marcado, conhecido até como anos de chumbo, né? Que é justamente a extrema violência, as prisões, os desaparecimentos de todos aqueles que, de certa forma, contestavam o regime político. E aí,
Nesse mesmo período, o Brasil vivenciava um crescimento econômico muito acelerado, conhecido como um milagre econômico. E aí nós temos, entre 74 e 79, o governo de Ernesto Geisel, né? E o último governo militar vai ser o João Batista Figueiredo, que já vai iniciar o processo de redemocratização do Brasil, passando, né, o poder justamente para os civis. Veja só, então, esse cartaz eu já apresentei para vocês, que é o progresso, o problema crítico da dívida externa pode ser provisoriamente resolvidos graças ao sinal verde do FMI, o Fundo Monetário Internacional, né, e a maciça ajuda do governo americano através de alianças para o progresso, inaugurada pelo presidente Kennedy. Aqui então é aquela velha, o velho posicionamento que o Brasil então estava tomando ao lado dos americanos. Dessa maneira também os americanos se comprometiam, né, empréstimos, toda essa situação. Durante um certo tempo, eu devo destacar que esses empréstimos do FMI, eles foram, tiveram um resultado benéfico, né, de geração de emprego, só que o contexto econômico mundial vai mudar, taxas de juros no mercado internacional, e isso vai resultar numa grande consequência para o Brasil, nós vamos ver. Então, durante o governo Costa e Silva, os protestos, né, contra o regime se intensificaram, principalmente os movimentos estudantis, certo? Que eram perseguidos, eram criminalizados. Então, o momento mais crítico, né, foi justamente quando começou a acontecer execuções, né, nas manifestações. Os militares começaram a abrir fogo contra os manifestantes e isso resultou em morte. Então, a morte aí que vai ganhar um contexto, né, de impacto muito forte vai ser do estudante Edson Luiz, né, em que ele era um estudante e que estava participando no qual os estudantes estavam participando de manifestações e as tropas do governo, eles começaram a reprimir de forma muito violenta, né, chegando no restaurante onde estava perto da manifestação, atirando, né. Então, nesse confronto, né, Edson Luiz foi alvejado. E aí ele se torna justamente um verdadeiro ponto de referência, né, um mártir, né, do movimento estudantil. Então foi levado, né, a um momento de comoção. Então, durante esse governo, do governo Costa e Silva. E aí, cada vez mais, de acordo com que a ditadura ela reprimia, mais os movimentos populares então começavam a ganhar corpo, né, e de contestação ao sistema de governo implantado no Brasil. União Nacional dos Estudantes, né, e aí começa a ser canalizado também esse processo para os artistas que passam a se engajar nesses movimentos. Abaixo a ditadura, pode observar aí, então são vários, né, você vê aqui representantes que hoje são muito conhecidos, né, no Brasil. Gilberto Gil, Caetano Veloso, todos participaram, né, desse processo. Bom, já apresentei esses pontos. O instrumento criado para pressionar, né, as pessoas presas era o DOPS, né, era o Departamento de Operações, né, da ditadura militar, de operações policiais. E esse DOPS
ele teve várias acusações, né, das práticas de tortura que foram comprovadas. Um dos casos mais que ganhou também notoriedade, além do caso do Edson Luiz, mas esse foi dentro da delegacia, foi o caso de Vladimir Herzog, né, sobre o qual foi contestado, inclusive na reabertura dos processos do período da ditadura, né, feito ainda no governo Dilma, foi analisado esse caso do Vladimir Herzog, né, e que na realidade ele foi preso, né, e submetido à tortura e acabou vindo à morte. Tentando maquiar a situação, né, os policiais do DOPS colocaram o corpo, né, pendurado, né, como se ele tivesse cometido suicídio, certo? Como se ele tivesse cometido suicídio. E aí, simplesmente, a família começou a levar esse caso para as cortes internacionais e cada vez mais a ditadura passava a perder, certo, terreno. Eu digo aqui terreno no aspecto político. Então, os anos, que foram conhecidos como os anos de chumbo, vai ser então o período mais fechado da ditadura. Aqui você tem o presidente Nixon, né, que era o presidente dos Estados Unidos, perguntando aí ao presidente brasileiro, né, você pode me dar mais alguns detalhes da ditadura no Brasil? Nixon como se estivesse pedindo satisfações. Claro, você prefere que o quê? Uma unha, um dente, um dedo? Então aqui é uma crítica, né, dessa charge, justamente mostrando que no caso dos americanos, eles faziam vistas grossas para o que estava acontecendo no Brasil, né? E o segundo aqui, né, mostra justamente o que estava acontecendo no país. A partir desse momento vai ter início os movimentos culturais. E esses movimentos culturais, eles eram submetidos à censura. Inclusive, alguns artistas tiveram de sair do país, né, se exilar, porque justamente porque eles passaram a utilizar a sua cultura, né, porque a cultura é uma característica de análise política, eles usavam a cultura para criticar o sistema político. E aqui um exemplo, né, você tem aqui Geraldo Vandré, né, sobre a música, né, para não dizer que não falei de Flores, que ele aí vai justamente mostrando aquele contexto, né, de manifestações por parte da população, e durante a música ele mostra então a realidade, né, de como essas manifestações elas eram combatidas com extrema violência. E aí vai nascer no Brasil, né, o famoso movimento tropicalista. Caetano Veloso vai estar nesse movimento. E aqui eu trago para vocês aqui algumas canções, né, que eles produziram na época. Tanto Caetano como Gil foram grandes parceiros e ainda são até hoje. Só devo destacar que muitas dessas músicas, né, elas passavam pelo crivo da censura. Então existia aí um censor, um funcionário do governo que poderia impedir a divulgação. Então, quanto mais famoso ficava o compositor, mais a possibilidade das suas músicas serem censuradas era maior. No caso aqui, Chico Buarque, ele teve que criar, né, ele ficou muito famoso com as músicas de críticas. E aí, quando uma música era de Chico Buarque, aparecia lá, então o censor já começava a
a tirar essa música, né? Impedir que ela fosse divulgada. E aí uma forma encontrada por Chico Buarque, você vê aqui, né? Ele cria então um heterônimo, né? Justamente um nome falso para burlar isso, né? Então ele criou o nome do compositor Juninho de Alaíde, da Alaíde, né? Perdão, gente. Juninho da Adelaide, perdão. E aí o que acontece? As composições dele passavam então despercebidas, né? Porque se na composição tivesse a assinatura de Chico Buarque, o censor, né, que ia lá olhar, ele já ia logo impedindo que aquela música fosse divulgada. E aí quando ele começou a mudar, mudou o nome para Juninho. Esse Juninho era desconhecido, então a música dele ganhava as rádios, e aí quando iam perceber o conteúdo da música em si, ela já tenha sido divulgada. Então vocês podem observar sempre aí que o contexto nesse período também era o contexto de contestação por parte dos artistas. O movimento tropicalista, o movimento cultural que se destacou na música, né, e justamente representava um rompimento, né, dos padrões estéticos. Nós estamos aqui, pessoal, no movimento dos anos 60 para os anos 70 já, aí ao mesmo tempo o mundo inteiro já está nesse processo também de contestação, porque começa a popularização também dos movimentos de rock, né, de contestação a cultura tradicional, né, que era valorizada na época, a estética. Então tudo isso vai ser levado para o contexto político, né? Só pelas capas dos discos, né, na época aí era o disco de vinil, você consegue ver que na realidade existia também uma superprodução, né, para tentar chamar a atenção da população. Os Mutantes passaram esse tempo a receber também uma produção icônica, né? Dos Mutantes se destaca aí a cantora Rita Lee. Certo, pessoal? Então, depois nós continuamos nesse assunto. Valeu, essa foi a nossa aula.